Olá, muito boa tarde. Nos dias 7 e 8 de fevereiro, mulheres e homens que apostam no acompanhamento dos reclusos e na sua reintegração social vão analisar os desafios que se colocam ao trabalho que realizam no 15º Encontro Nacional de Pastoral Penitenciária. Um serviço coordenado pelo Padre João Gonçalves, que está hoje conosco e com quem falaremos depois de destacarmos notícias que marcam a atualidade. Quem é acompanhado não quer morrer, disse D. Manuel Clemente à agência Eclésia quando o Parlamento se prepara de novo para discutir a eutanásia. Depois do chumbo de 2018, o debate sobre a legalização da eutanásia em Portugal está de volta ao Parlamento. O Patriarca de Lisboa diz que a Igreja está atenta a esta questão e manifesta publicamente a sua posição. D. Manuel Clemente lembra, entre outros, pronunciamentos de bispos, movimentos e um grande número de pessoas que, mesmo não sendo católicas, têm manifestado publicamente a sua oposição à legalização da eutanásia. Este ponto é um ponto que não se pode tratar de ânimo leve, porque trata-se da nossa vida, do significado dela, sobretudo quando está mais fragilizada, e a dos outros, e portanto a única atitude correta que nós devemos ter é estar ao lado de quem sofre para que essa última fase da sua vida, com tudo aquilo que os cuidados paliativos também podem e devem fazer, generalizados e aplicados, seja uma fase positiva, portanto não uma fase apenas de descaso e de definhamento, mas de companhia, para que a nossa sociedade seja toda ela paliativa também. Paliativo quer dizer que abriga, que acolhe, que envolve, e isto é muito importante, quer no princípio da vida, quando somos tão frágilzinhos ao nascer, quer na última fase da vida, que é também para ser vivida com dignidade, desde que seja devidamente acompanhada. Quem é acompanhado não quer morrer. Para D. Manuel Clemente, ser contra a eutanásia não é mais do que defender o direito à vida, uma tarefa que não é apenas da Igreja, mas de todos. Esta é uma questão humanitária, não vale a pena, nem se deve confinar esta frente pela vida ao âmbito eclesial, porque ela é humanitária, a humanidade diz respeito a todos, e nós temos pessoas que não são crentes, ou pelo menos que não se definem como tais, e que estão na primeira linha da vida, da defesa da vida e da sua promoção, também neste caso da eutanásia. E para o Cardeal Patriarca, uma eventual aprovação da eutanásia em nada altera a posição daqueles que defendem a vida. Pode ser episodicamente aprovada, mas nós cá estamos como seres humanos para continuar nesta frente comum por uma humanidade melhor. No dia 20 de fevereiro, o tema regressa ao Parlamento e o novo equilíbrio de forças políticas projeta, desta vez, uma votação favorável. Entretanto, diversos grupos e cidadãos têm manifestado publicamente a sua oposição à eutanásia e feito chegar mensagens dirigidas aos grupos parlamentares e deputados para que considerem este voto mais como um ato de consciência do que um alinhamento partidário. O culto a Nossa Senhora da Nazaré foi o primeiro fenómeno global da localidade, muito antes das ondas gigantes, diz o presidente do município. No final de março, o culto a Nossa Senhora da Nazaré vai ser objeto de uma candidatura a Património Cultural e Material da Unesco. Um colóquio científico reuniu recentemente, naquela localidade, alguns especialistas ligados ao estudo deste fenómeno religioso. O reconhecimento do culto da Senhora da Nazaré já existe a nível do Brasil, em Belém do Pará, e agora a Câmara Municipal da Nazaré, em ligação com o santuário e com a sua confraria e com a sociedade local, envolveu-se neste projeto, que é um projeto importante para valorizar precisamente não apenas a tradição, mas a atualidade deste património imaterial, que é um património religioso, é um património social, é um património cultural. Este colóquio foi organizado em parceria com o Centro de Estudos de História Religiosa e o Centro de Estudos dos Povos e Culturas de Expressão Portuguesa, dois centros da Universidade Católica Portuguesa que participa no apoio científico a esta candidatura, que está quase concluída, será entregue no final de março à Comissão Nacional da Unesco. E estamos a tentar fazer que não seja uma candidatura portuguesa, mas que seja simultaneamente uma candidatura portuguesa e brasileira. Isto porque a primeira coisa, a candidatura não diz respeito ao culto na Nazaré nem em Portugal, diz respeito ao culto no mundo. Porque quando nós analisamos e começamos a pesquisar
quais são o culto e as práticas desta devoção à Nossa Senhora da Nazaré, vemos que começam-nos quase diariamente a cair novos locais na nossa pesquisa, onde esse culto ainda está muito vivo e se pratica. Com 800 anos de história, a devoção à Senhora da Nazaré permanece viva e a dinamizar diversas manifestações celebrativas. A devoção é muito forte, continua muito forte. Acredito que esta candidatura também contribuirá para um renovar desta fé e, acima de tudo, provavelmente para o alargar a locais, em particular em Portugal, de onde já vieram sírios que de alguma maneira descontinuaram essa vinda, mas que acredito que a candidatura, e já tivemos algumas provas disso mesmo, também contribuirá para esse renascer desses sírios. Na Nazaré, o cotidiano acaba por se interligar sempre com este fenómeno de fé. Todos nós, quando nascemos já com Nossa Senhora da Nazaré impregnada no nosso sangue, no nosso ser, e enfim, as benesses que ela nos traz diariamente, leva-me, por exemplo, enquanto Presidente da Câmara, frequentemente dizer que Nossa Senhora me aconselha diariamente e que, de certa forma, o Estado local da Nazaré, do município de Nazaré, não é tão laico, mas é mais religioso, porque ela governa e ajuda-nos a governar no dia-a-dia. A isso não é alheia à especificidade desta devoção e o contexto humano e geográfico onde se insere. É um culto ligado ao mar. A mensagem foi sempre uma mensagem para pescadores, mas até de alguma maneira uma mensagem ecológica. Cuidem do mar. Não cuidem só dos homens que estão no mar, mas cuidem do próprio mar, como quem diz, cuidem da terra. Essa é bastante a mensagem que Nossa Senhora transmitiu. Depois, relativo à maioria dos cultos, é um culto que há mais de 800 anos se mantém, não é vulgar. Muitos cultos nasceram muito depois ou desapareceram muito antes e este continua pujante. O culto da Senhora da Nazaré, seja por via do santuário, com toda a sua tradição e carga simbólica que se manteve e reinventou, digamos assim, no século XX, XIX e XX, seja por via das peregrinações que são constantes para além dos momentos mais celebrativos, digamos, ligados nomeadamente, como dizia, aos sírios, é uma atualidade. Hoje famosa pelas suas ondas gigantes, a Nazaré chegou, no entanto, a muitos lugares do mundo sem o auxílio do surf. A Nazaré vive hoje em dia um fenómeno de globalização através das suas ondas gigantes, mas que Nossa Senhora da Nazaré, o seu culto, foi o primeiro fenómeno de globalização que partiu da Nazaré. É uma verdade que ele está com uma expressão muito local, muito regional, diria assim, mas é um culto que há muitos anos partiu para todo o mundo. Se há coisa que a candidatura nos demonstrou é que hoje em dia existem cerca de 400 comunidades em todo o mundo que têm Nossa Senhora da Nazaré como, enfim, como padroeira, como referência máxima do ponto de vista religioso. Resta depois aguardar pela decisão da Unesco e esperar que seja reconhecida esta devoção que está hoje viva em 400 lugares de diversas partes do mundo. Em agência.eclésia.pt acompanhe estas e outras notícias que estão em atualização permanente. Prisões e janelas com horizontes é o tema para o 15º Encontro Nacional de Pastoral Penitenciária, que decorre nos dias 7 e 8 de fevereiro, e que agora apresentamos com o coordenador nacional deste serviço da Conferência Episcopal Portuguesa, o Padre João Gonçalves. Cumprimento. Boa tarde. Boa tarde. Muito obrigado, Padre João, por estar connosco. É um momento significativo este do Encontro Nacional, não é, da Pastoral Penitenciária, e que acontece quando se olha para o mundo da prisão e para o mundo das prisões. Acredito que sem grande otimismo, seja por aqueles que lá estão, seja pelos processos de reintegração que tardam em ser agilizados. Três campos que sempre distinguimos, que é o trabalho que não se faz ainda muito bem na prevenção, portanto, evitando que as pessoas vão para a cadeia. Há aqui um campo enorme a fazer nas paróquias, nos grupos pastorais, nos grupos de jovens, nos grupos de adultos, enfim, a prevenção é depois, de facto, a prisão que deveria servir
e como princípio, não apenas para servir digamos, de castigo à pessoa, para a pessoa reconhecer que fez mal, ou como exemplo para a própria comunidade, ou até para proteger o próprio que cometeu algum ilícito, tem que ser protegida a sociedade para que não haja agressões contra ele ou façam justiça por próprias mãos, mas também a sua reconstituição como pessoa para o futuro. E é outra fase que é exatamente o futuro, que é a reinserção social. Estes 3 campos que nos preocupam sempre. E no caso em Portugal, os 2 últimos que apontou, a reintegração social e as prisões, tudo isso é tratado conjuntamente, nomeadamente nos serviços da administração pública. Sim, são passaram a ser serviços que estão juntos. Sim, havia duas direções-gerais, Direção-Geral da Reinserção Social, Direção-Geral dos Serviços Prisionais, que se juntaram há 6 anos, há cerca de 6 anos, pouco mais, precisamente para que quem trabalha quer na reinserção, quer na prisão, possam perceber que a reinserção é das pessoas que estão presas, estão detidas e, portanto, a preparação para a sua reinserção não começa quando a pessoa sai, nem por 1 ou 2 conferências que possam ser feitas lá por alguém da reinserção social, mas para que este trabalho seja já feito dentro da própria prisão e que a própria pessoa vá sentindo, o recluso, vá sentindo que está a ser preparado de maneira possível, isto é, vá percebendo que os seus horizontes não terminam naquele muro, nem terminam naquela grade, estão para além, os horizontes que se abrem para além das portas ou das janelas das cadeias. Acha, portanto, que a junção das 2 direções facilita essa reintegração social? Teve alguns aspectos que facilitam. Depois, na prática, vão vendo que há uma outra coisa em que teriam mais possibilidades de trabalhar com... Penso que até mesmo os próprios subsídios seriam maiores que a questão do Estado. Mas, enfim, o trabalho que se tem feito neste momento é considerado positivo. Não quer dizer que não se possa reavaliar, porque também estas coisas é bom que de vez em quando se reavaliem e se veja se foi bom terem-se unificado os 2 serviços ou se não seria bom continuarem separados, embora com muito mais aproximação nos trabalhos permanentes e cotidianos, quer da reinserção social, quer da prisão em si mesma. Antes de falarmos do encontro nacional, um comentário seu também ao funcionamento da justiça e consequente penas prolongadas. Portugal tem das médias maiores de durabilidade de penas, não é? E infelizmente também não vemos aqui que o processo conheça algum volte-face, enfim, mas que a Justiça agiliza os seus processos. É verdade que as coisas começam nas próprias leis, não é no tribunal. Os tribunais, os senhores doutores juízes, meritíssimos juízes, têm a lei que têm que aplicar. Não é o juiz que faz a lei, o juiz aplica a lei. Portanto, tudo vai lá mais atrás ao Governo, à Assembleia da República. E muitas vezes as leis têm que ser muito mais humanizantes. Quero dizer com isto que, quando há uma lei que se faz, sobretudo para aplicar a pessoas que estão em situações difíceis, como é a questão da prisão, ou que podem levar à prisão, tem que ser leis que se perceba que por trás há um sentido de recuperar a pessoa, de que a própria lei, ao ser aplicada, humanize a pessoa e não a desumanize, nem a infantilize, nem a despersonalize, que é o que acontece muitas vezes no sistema penitenciário, isto é, na própria prisão, em que as pessoas, pelas muitas normas que têm que cumprir, pelas muitas regras que têm que obedecer diariamente, como é normal, é uma casa de segurança, não é? Mas isso às vezes é tão rigoroso, não é? Que as pessoas quase se despersonalizam, quase se esquecem de quem são. E nós temos todos muita pena. Mas quero dizer uma coisa positiva. As coisas têm melhorado muito. Eu tenho que dizer que o que nós sentimos, quer dentro das prisões, quer mesmo no que se refere à lei e à aplicação da lei em julgamentos, esta senhora Ministra, que já vai neste segundo mandato, ela, quando tomou consciência, julgo eu, reformulou uma série de coisas que fez diminuir o número de pessoas nas prisões. Sobretudo com 2 coisas. Primeiro, a questão da alternativa das penas, das prisões, podem ser, enfim, multas, que há pessoas que podem perfeitamente transformar em multas, mas também reduzir as pessoas que estão presas nas cadeias por pequenas multas, também esse aspecto foi visto, não só a multa em substituição com pena da prisão, mas também retirar muitas pessoas da prisão porque são pequenas multas, e depois a vigilância eletrónica. E retirou as nossas prisões, diminuíram mais de 2 mil pessoas, o que é muito importante. E que ajuda a tal humanização também que procuram, não é? Tal e qual, porque a pessoa, se está em casa, imaginemos, se a pessoa tem a possibilidade de estar com vigilância eletrónica, chamada pulseira, a pessoa não sai do seu ambiente. Pode, inclusive, não sair do seu trabalho, não sai da sua família. E, portanto, o problema da reinserção está
mais do que meio feito, porque o que se pretende com a prisão é que a pessoa seja reinserida socialmente. Na família, na comunidade e no trabalho. Portanto, se a pessoa não saiu de lá, mas esteve com a vigilância, no fundo é presa, mas com outro estatuto, esse trabalho está feito. Falemos desse outro grande trabalho que é feito no mundo das prisões e que está em análise neste Encontro Nacional da Pastoral Penitenciária, que tem por tema prisões e janelas com horizontes. O que é que significa este tema e que inspiração teve para esta formulação? O Papa Francisco tem sido extraordinário quando se refere às prisões. E tem-no feito imensas vezes. Ele fala de pessoas que sofrem numa situação muito específica, porque sofre-se num hospital uma doença, de que a pessoa não é, em princípio, responsável, digamos assim, pela doença ter acontecido. Na cadeia sofre-se e a pessoa tem a consciência, muitas vezes, a maior parte das vezes, que está ali porque foi ela que causou o motivo do próprio sofrimento. E causou o sofrimento não só para si, mas para os outros. E o Papa, nesse aspecto, tem sido fantástico. No ano da redenção, há 2 anos, 2016, quando o Papa proclamou um ano de misericórdia. Da misericórdia, obrigado. Ele provocou, inclusive, não só mensagens para todo o mundo, mas um encontro mundial que ele quis que fosse de presos em Roma. Claro que não foram muitos presos, foram alguns. Mas o que isso significou é extraordinário. O que traz, para voltar àquilo que o Paulo pergunta, o tema para esta vez, Janelas com Horizonte, o Papa promoveu em em Roma, um encontro no mês de novembro passado, precisamente a partir do Dicastério do Desenvolvimento Humano Integral e a Pastoral Penitenciária. Precisamente ele diz concretamente: quando solicitei ao Dicastério para o Desenvolvimento Humano Integral que tornasse patente a preocupação da Igreja pelas pessoas, em particular em situação de sofrimento, e concretamente as pessoas que se encontram encarceradas. Portanto, o Padre quis fazer este encontro mundial e de tal maneira se preocupou que estivessem presentes todas as pastorais de todos os países, os representantes, 1 ou 2, de todos os países do mundo católico, que o próprio Vaticano se responsabilizou em pagar as viagens e a estadia. De tal maneira ele considerava importante que as pessoas fossem. Portanto, que não fosse a falta de dinheiro para a viagem ou para a estadia que impedisse que as pessoas fossem. Portanto, isto significa que o Papa tem uma preocupação enorme com os presos. E no discurso que ele fez, a certa altura, ele saiu do papel do discurso que tinha para falar, já na parte final, de 2 imagens que diz que lhe ficaram na cabeça, que depois acabou por ficar no texto. Quem gravou, depois pôs no texto principal e está aí. E são essas 2 imagens. A imagem da janela, com horizontes, e a imagem da fila das mulheres, que eram mães, que não se envergonhavam porque eram mães e tinham o seu filho na cadeia. Faziam filas enormes debaixo do temporal, calor ou chuva, e que ele observava isso na cidade, no cima de Buenos Aires. Observava isso, aquelas mães com a sua coragem, porque tinham lá o filho preso. Ele faz realçar esta dimensão muito importante da mãe que visita o filho preso e das janelas com horizonte. Não paredes, não é? Não paredes. Claro que as cadeias têm que ter janelas. Vamos agora construir cadeias novas, enfim, sem grades. O ter grade ou não ter grade pode ser um pormenor. Também sabemos que a grade é uma defesa, quer para quem está dentro não fuja, quer para quem está fora não assalte. Nas nossas casas também. Mas que não sejam aquelas grades que impedem a pessoa de estar unida ao exterior e, sobretudo, que não impede o exterior de estar unido com os E o pensamento do Papa estará no centro deste Encontro Nacional de Pastoral Penitenciária? Exatamente. Nós fomos buscar precisamente estas expressões, janelas e horizonte, porque não queremos também falar de cadeias hipotéticas, nem queremos estar numa atitude de radicalismo, de que não haja cadeias. Não temos essa atitude radical. Embora fosse melhor, hipoteticamente, que houvesse maneira de as pessoas, porventura, pagarem pelos seus crimes ou serem ajudadas a recuperar-se sem serem cadeias assim. Enfim, pode ser que lá se chegue. Mas, sobretudo, queremos dizer que, apesar de tudo, que haja horizontes. Quando há uns tempos, isso é importante para os presos, falar-se de liberdade e de horizonte. Eles perdem muitas vezes a dimensão do horizonte e da janela e da liberdade. Quando há uns tempos um senhor em Aveiro, depois de uma celebração, me pediu se podia trepar a uma cadeira para, da janela, ver a rua, ele dizia que era ver a liberdade. Disse,
eu não posso autorizar, diz-me, está ali o senhor guarda que certamente vai autorizar. O guarda simpático, sim senhor, faz favor. E o homem pegou numa cadeira, trepou a cadeira e durante uns minutos olhou para a liberdade, como ele dizia. Obrigado. Foi 1 minuto, bastou-lhe. Outro dia, um preso pediu para mudar de cela e mudaram para uma cela e a cela dava para os pátios interiores. Ele no dia seguinte veio-se queixar, senhor chefe, eu pedi-lhe uma cela, mas queria com vistas para a liberdade. O que isto significa, portanto, está-se na cadeia com vistas para a liberdade. Uma última referência. As Jornadas Mundiais da Juventude incluirão também o tema das prisões? Tem essa expectativa? Bem, eu vou dizer um gosto que nós teríamos, que o Papa, em Portugal, pudesse visitar uma cadeia. Quem não desejaria, não é? Não, mas claro que sim. Eu desejaria, pronto, é um desejo, que estará no desejo de muita gente, talvez quem sabe do Papa, não sei. Sim. Não sei o programa em concreto. Eu digo isto não é só por causa de visitar uma cadeia, mas é pela possibilidade que ele tem sempre, quando visita uma cadeia, de fazer doutrinação e de fazer novos apelos. Mas há uma coisa muito curiosa que já sabemos que talvez, as últimas Jornadas Mundiais da Juventude, os confessionários que havia lá nas praças, os confessionários em Madeira, foram feitos pelos presos das diversas cadeias. E esta hipótese também já se pôs aqui, de porventura mobilizar-me através da Direção-Geral, que nesse aspecto tem sido imensamente colaboradora connosco, de que os confessionários, quem sabe, possam ser feitos. É um gesto, uma participação. Mas falo-os pensar, que também são úteis naquele encontro fantástico. E vamos ter um tema, este tema vai ter um tempo muito importante, trazido por Dom Joaquim Mendes, que também em Portugal tem um papel muito importante, quer nas prisões, quer nas Jornadas Mundiais da Juventude, e que nos vai alertar para esse aspecto. E por certo a fazer essas pontes que é necessário fazer. Padre João, muito obrigado por ter estado aqui no programa Eclésia a apresentar o trabalho que desenvolve nesse ambiente. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado também eu. Mais logo, siga a nossa edição na rádio, na Antena 1, quando forem 22h45. Votos de uma ótima tarde. Até amanhã, se Deus quiser.